Essa mobilização que houve na indústria do petróleo para você verticalizar ao máximo a oferta de serviço no Brasil. Eu, particularmente, achei um erro e continuo achando obrigar a Petrobras, eu vou dizer obrigar a Petrobras, que eu vou agir como se não fosse vontade da Petrobras, obrigar a Petrobras a ter 30% de participação em todos os blocos do pré-sal. Eu acho que dificilmente a empresa terá capacidade financeira. Se ela tiver, é que nosso pré-sal é um pré-salzinho. Se ela tiver capacidade de ter 30% de todos os blocos, nosso pré-sal é um pré-salzinho. E não um pré-sal como a gente espera que seja. Você imagine uma empresa que é obrigada, mesmo sem ela querer participar de algum bloco, ela já saiba previamente que não é um dos melhores, ela é obrigada a ser operador e ter 30%. Então, quando você impõe uma obrigação à empresa desse porte, você desestruturou a vida da empresa. A Petrobras hoje, em função de uma série de questões, mas eu acho que isso também é importante, tem criado dificuldades para grandes empresas fornecedoras, muitas quebraram, faliram, e ela está direcionando todo o seu capital para dar conta dessa demanda que a legislação colocou. Então, ela vai ter que fazer um processo de captação muito grande, está vendendo uma série de ativos para fazer caixa para cumprir uma delegação que o Congresso, se metendo na atividade empresarial, obrigou a empresa a assumir. Eu fui, durante muito tempo, consultor do plano estratégico da Petrobras. Eu sempre tive uma visão muito crítica em relação a essa decisão. E acho que um dia lá na frente nós vamos voltar atrás, porque é mais fácil voltar atrás do que impor uma situação à empresa que ela não possa realmente assumir. Então, o presidente Lula, ele tinha essa visão. Ele era um homem do Nordeste, ele tinha uma visão de fazer políticas que alcançassem o Nordeste, ou Bolsa Família, ou uma coisa que talvez vocês não saibam: há 3 anos o Nordeste vende mais moto do que o Sudeste. Tem metade da população e uma renda muito menor. Ou seja, o transporte, principalmente na zona rural, foi substituído por um transporte mais ágil. Imagine um operário que é um eletricista, um encanador, se locomovendo de ônibus no interior, imagine ele se locomovendo de moto. Ele vai ganhar muito mais dinheiro, porque ele vai ter uma flexibilidade muito maior. Então, o mercado, vamos dizer assim, criou condições para que esse fenômeno acontecesse, esse fenômeno das motos no Nordeste. Eu acho que muitas questões ainda estão pendentes no Nordeste, e eu acho que algumas vão ter que ser uma solução federal, mas a gente tem que lembrar sempre, é muito difícil se chegar a um consenso com São Paulo para se ter uma solução nacional. Eu morei lá 10 anos, professor da Universidade da USP, da Escola Politécnica lá. É muito difícil, a visão é muito difícil de você ter consenso numa negociação. Qualquer coisa que não tenha um grau mínimo de consenso, que for para o Congresso, tem uma dificuldade muito grande de ser. O governo não vai ousar botar a reforma do ICMS no Congresso. Seria uma coisa explosiva se isso acontecesse. Então eu acho que cada estado também tem que procurar buscar uma política de desenvolvimento regional articulada com os órgãos SUDENE, Banco do Nordeste, CHESF, que também está passando por muita dificuldade e passará com mais dificuldade ainda em função da redução da tarifa de energia elétrica, que vai subtrair um volume muito grande da sua receita, e fazer a sua política. Então eu vou falar um pouco rapidamente a encomenda do governador quando nós chegamos à secretaria. O governo do estado da Bahia tinha uma visão de que precisava desenvolver focado nas cadeias produtivas do estado, aquelas que tivessem mais capacidade de dar uma resposta
Isso foi feito na agricultura, naquelas cadeias todas que foram desenvolvidas lá, mas na indústria se usou a mesma estratégia. E um forte grau de descentralização da economia para o interior. E essa, vamos assim, foi a lição, a meta principal, a estruturação principal do trabalho que foi feito. Primeira coisa que foi ser feito foi, tanto com a Federação do Comércio quanto a Federação das Indústrias, com o apoio da UFBA, nós desenvolvemos uma política industrial para o Estado e uma política de comércio e serviço que não existia, onde essa vontade do governo tivesse bem qualificada ali nas decisões que fossem desenvolvidas. E fizeram um trabalho aí a 4 mãos, primeiro com a UFBA, depois com a Federação do Comércio. E fizemos um trabalho de identificar quais eram essas cadeias que tinham mais vocação. E foi criado um Conselho de Desenvolvimento Industrial, depois comercial também, que abrigava essas cadeias produtivas, onde cada cadeia tinha uma estrutura profissional e cada cadeia tinha um coordenador do setor produtivo. Não eram estruturas chapa branca, eram estruturas, por exemplo, lideradas pela Braskem, lideradas pela uma série de empresas, pela Coelba, que faziam toda a discussão, mas que conseguiam ter uma força muito grande para operacionalizar as questões que foram pensadas ali. Então, essa foi o principal ponto de partida e que foi adotado. Junto a isso, tivemos a estruturação, o governador estruturou na secretaria uma área altamente qualificada para captar investimentos, principalmente no exterior. Nós temos uma estrutura muito bem estruturada para isso. E ele fez o papel de melhorar a relação com a classe empresarial baiana, que quando ele assumiu era a pior possível a relação. Pior possível. Só a Braskem o governo devia 650 milhões de créditos de ICMS. Só uma empresa. No Polo era 1 bilhão. Somando papel, celulose, uma outra. Era mais de 1,5 bilhão de dívidas acumuladas ao longo de 10 anos. As empresas compravam matéria-prima no Estado, pagavam aqueles ICMS. Quando exportava, ficava com um mico na mão, que era o crédito, já que a exportação é desonerada. Então, isso criou um ambiente de insatisfação muito grande no setor empresarial, e muitas empresas suspenderam todos os investimentos na Bahia através dos seus conselhos de administração. Porque isso já estava impactando muito, a Vena sabe disso, o balanço das empresas. Eu jogava lá 650 milhões de dívidas. Quando a auditoria vinha qualificava como dívida de baixíssima possibilidade de você recuperar. Então aquilo foi... foi feito um acordo, resumindo, 2 anos depois, esses 650 milhões de dívidas muito ruins passaram no balanço, entraram no balanço com um saldo, já que foi feito um acordo, e foi uma mudança muito grande na capacidade, inclusive, de se endividar que algumas empresas tinham. E aí começamos um processo. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu. Nós estamos comemorando agora 35 anos do polo petroquímico, do polo industrial agora de Camaçari. Durante os 30 primeiros anos, nós temos especialistas aqui que já estudaram isso, 30 primeiros anos foram investidos no polo 10 bilhões de dólares. Durante 30 anos de criação do polo. Então, nesses
6 anos, vamos dizer assim, lá para cá, que completou-se esses 30 anos. Sabe o que é interessante, Zé? Nós já conseguimos captar 12 bilhões de dólares de investimento no polo industrial de Camaçari. Então, olhar, fazer essa discussão com foco nas cadeias produtivas se mostrou uma coisa muito eficiente. E com uma atração muito forte de investimentos do exterior. Nós somos já há 4 anos o principal destino de investimento chinês no Brasil. Então esse é um outro aspecto também. A Bahia é o único estado que tem um escritório na China, Pequim, focado na atração de investimento. Então com uma política agressiva de completar as cadeias